Ao vivo, Jackson Silva. Bota só, tem como colocar a imagem? Eu fiquei impressionado, o tiroteio lá em Santa Cruz. A gente colocar a imagem, porque se você reparar... abre o som. Ó, um atira, o outro responde. Ó, o outro vai responder. Dá pra perceber quem é bandido e quem é polícia. Polícia atira cadenciado. Tá. Os caras têm disparador, não é, Carlos? Não dá Tô chocada. Assim, não dá pra gente afirmar que um tiro é de polícia... Eu aprendi com vocês isso. Assim, você vê pela localização, né? Pela localização dos disparos, porque você vê que é um confronto, um tiro vem de lá, outro tiro vem de cá, outro tiro... Aí não é do mesmo lugar, aí você imagina... Você imagina que é um confronto ali. Ao vivo, o Jackson Silva tem todos os detalhes pra gente. Certa, há uma preocupação maior, apesar que tem policial que é louco, mas há uma preocupação maior por parte da polícia no momento de disparar arma de fogo. Ao vivo, o Jackson Silva tem as informações. Jackson, confirma pra gente essa história que a PM fez essa operação, do qual a gente tem imagens, do qual a situação ainda é perigosa aí na região. Seria como informação de inteligência que a PM conseguiu da localidade exata onde estaria o irmão de Eco, herdeiro oficial da milícia na Zona Oeste. Uzinho, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O clima aqui agora em Santa Cruz é de aparente tranquilidade por prevenção. Estamos em frente a uma base da Polícia Militar aqui na comunidade do Cesarão. Agora vem para mim Pedro Mota, vou te mostrar também que o comércio está funcionando tranquilamente, bem diferente de ontem à noite, tá? Essa operação começou no finalzinho da noite de ontem e durou toda a madrugada desta quinta-feira. Conforme você disse, a polícia tinha uma informação sobre o paradeiro do Zinho e dos comparsas dele. Então foram a diversas comunidades, a pelo menos 5 comunidades. Chegando lá, o que aconteceu? Os milicianos atacaram os agentes do BOPE. Houve intenso confronto, só que a polícia, ela preparou também um aparato de guerra. Um helicóptero sobrevoava a região enquanto os agentes entravam, à procura desses milicianos. O que aconteceu? Eles foram diretamente ali em um ponto onde eles tiveram informação de o Zinho estava escondido e lá mais seguranças desse miliciano atiraram contra os policiais do BOPE. Houve mais confronto. Um miliciano morreu no confronto e os policiais conseguiram recuperar, carros que foram roubados e também armas, celulares, entre outros também. Agora, Isabelle, o que mais me surpreendeu, falando com uma fonte aqui, é sobre a ação desses criminosos daqui de Santa Cruz. O Zinho, embora seja miliciano também, ele tem uma teoria, uma tática diferente do Tandera. O que ele faz? Só para explicar quem está assistindo ao SBT Rio. Aqui ele não exibe armamento, só que ele rouba. Ele rouba carros, tanto é que hoje, durante a operação do batalhão aqui de Santa Cruz, com vários batalhões também, recuperaram até o momento pelo menos 3 carros. Eles roubam carros e levam para a comunidade. Diferente do Tandera, o Tandera, como se aliou ao TCP, ele segue a mesma teoria dos traficantes de lá. Eles exibem armamento pesado, eles vendem drogas, principalmente na Baixada Fluminense. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa guerra aqui na região. Isabelle Benito. Jackson Silva, essas imagens impressionantes que a gente vê e ainda vê ainda à noite, que horário, você tem noção de que horário foi registrado esse confronto? Essa operação, Isabelle, começou por volta das 11h40. Logo depois, o helicóptero da Polícia Militar sobrevoou esta região para dar apoio. Por isso que é importante a aeronave sobrevoar durante a operação. Então, enquanto a aeronave sobrevoava, os policiais conseguiram avançar. Só que tem um detalhe, os milicianos, eles não ficam
nas ruas, como traficantes ficam, onde ficam escondidos. Só que durante a entrada dos policiais do BOP, que seguiram em direção ao paradeiro do Zinho, eles atacaram os policiais porque sabiam que tinha uma informação precisa, uma informação inteligente, onde os policiais já sabiam onde o Zinho estava escondido. Aí já viu, né? Houve intenso confronto. Quem ficou na pior foi um morador. O morador não conseguiu dormir, Isabelle. Você consegue ouvir aí, quem está assistindo ao SBT Rio? Olha só a cena de terror. Intenso confronto em várias favelas de Santa Cruz, todas dominadas pelo Zinho. Ele conseguiu escapar, mas os policiais conseguiram recuperar carros e também apreender, Isabelle, um celular e outros objetos também que pertenciam à quadrilha do Zinho. Pô, você mora numa região que é Santa Cruz, que a gente sabe que desde a morte do Eco, no dia 12 de junho, se eu não me engano, 2020 ou 2021? Não me recordo. Pesquisa aí pra mim. Aqui pra você. Não, vê aí pra mim. 2020 ou 2021? Sei que foi num sábado, foi 2021? Você que tentou tomar a arma do policial, né? Exatamente. Eu lembro que era dia 12 de junho, porque era um sábado de manhã, quando a gente teve a informação nos grupos e começou já a aparecer a imagem do Eco. 2021. Carlos, já pesquisaram. Exatamente. Ele foi passar o Dia dos Namorados com a mulher, onde estava nessa casa, e os policiais civis já estavam monitorando, chegaram ali, conseguiram fazer todo o entorno. E aí eu falo pra você mora numa área... Foi a mesma coisa que aconteceu agora, né? Que tiveram essa informação. Isso, mas o que eu ia falar... Só que não se completou. Isso que eu ia falar. 20 para meia-noite. Tu mora numa área que é dominada pelo Zinho, que o Tandera quer entrar, que eles trocam, queimam, trocam tiros, entram na calada da noite. Você sabe que tem polícia atrás do cara que domina a área. Você tá 20 para meia-noite, pronto pra dormir, ou já dormindo, começa um pipoco desse. Não importa pro morador. Você não sabe se é guerra dos dois, você não sabe se é guerra de não sei o quê, você não sabe se é operação, mas fato é, sendo confirmada como foi, que foi a entrada da PM, se fosse guerra entre eles, eles fazem durante a madrugada. Mas sendo isso, é porque a polícia... Muito boa, informação muito boa. Exatamente. Ninguém entra 20 para meia-noite. Então, assim, Isabelle, você falou aí diversas coisas, o principal, às vezes, é o que você vai falar pro seu filho, né? Por mais que as pessoas amem onde moram, né? O lugar humilde não interessa, a pessoa ama onde mora, a pessoa fala, pô, se eu tivesse condições, eu sairia daqui. Justamente por esse tipo de coisa, por esse tipo de confronto. Porque você se abriga, você fica com medo de, mesmo assim, aquilo pegar... O barulho de tiro é uma coisa que só é legal em filme, né? É uma coisa ensurdecedora, que você não sabe para onde vai, são armas de longo alcance. Agora, informação privilegiadíssima, por isso que a polícia foi lá à noite. Senão não entrava 20 para meia-noite. Expôs as pessoas de bem, que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, assim, para tomar uma decisão como essa, que é arriscada, a informação muito boa. E você lembrou muito bem, Isabelle, a operação igualzinho do Eco. Igualzinho. A informação boa, a polícia vai lá e tenta... E essa jorrada de tiro aí, já te conto daqui a pouquinho. Jackson Silva, continua por aí, tem muita coisa para mostrar, tem reportagem completa, mas eu tenho que falar ainda mais para liberar a família, que já sofreu demais. Então eu vou dar uma pausa nesse assunto, porque eu sei que todo mundo quer saber como está a situação por lá. A reportagem completa a gente tem agora, Jackson Silva. Noite de quarta-feira, Santa Cruz, zona oeste do Rio. As rajadas de tiros eram ouvidas de longe. O confronto aconteceu entre milicianos e homens do BOP. A Companhia de Intervenção Tática da Tropa de Elite da Polícia Militar caçou os paramilitares em pelo menos 5 comunidades da região. Durante o confronto na comunidade do Aço, o miliciano, identificado apenas como Lobão, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Na favela Três Pontes, em Paciência, os agentes encontraram parte do material da milícia. Muito equipamento, muito colete. O Senna preto que estava dando a informação. Tem aqui uma fã prata. Aqui na frente tem outro. Aqui o salão de festa, onde deu a informação. Tá vendo? Entre as apreensões estavam coletes à prova de balas,
Um deles imitava o nome da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil. Durante a ação do BOPE, houve protesto. Nós quer paz. Estão tudo aí, ó. Pô, não pode ficar minha filha pra casa, vindo do Guanabara, dando tiro pra... A operação começou no final da noite desta quarta-feira e só terminou na madrugada de quinta. Foram quase 6 horas de ação. Os policiais receberam informações do serviço de inteligência indicando o paradeiro dos milicianos e o arsenal dos criminosos. Logo na entrada, os PMs foram atacados. Pela manhã, o clima era de aparente tranquilidade. As comunidades são controladas pelo miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Zinho também expandiu o território para a Baixada Fluminense. Além dele, outro miliciano procurado pela polícia é o Danilo Dias Lima, o Tandera. Os dois são inimigos e disputam o controle das favelas. Nesta quarta-feira, os policiais da DRACO prenderam Pablo Thiago de Oliveira Henriques, mais conhecido como Pablo Zoio. Ele estava nesta casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na residência, os agentes apreenderam uma arma, um celular e roupas, imitando as fardas da Polícia Militar. Segundo investigações, Pablo pertence à quadrilha de Tandera. Quem mora nessas regiões controladas pelo poder paralelo faz o que pode para sobreviver, principalmente em meio ao campo de guerra. A gente vai voltar com o Jackson Silva, que segue em Santa Cruz. O Jackson, apesar da aparente tranquilidade, que é uma coisa que a gente já fala, e é como se fosse já uma frase feita, mas assim, realmente é isso, não tem o que mudar. Porque quando você tem uma operação como essa, você tem uma estabilidade da história. Quando você tem uma troca de tiros forte como essa, e você ter o dono do pedaço, pelo que a gente tem, porque não dá nunca para ter certeza, ameaçado em sua segurança, e agora tem que ver a outra história, daí eu vou perguntar para o Carlos, vou falar com você agora. A situação, qual é a situação desse momento em Santa Cruz? Olá, Isabelle, boa tarde mais uma vez. Os policiais continuam em 5 favelas aqui da região. Estamos na localidade conhecida como Dois Irmãos, em Paciência, tá? E aqui, Isabelle, foi onde o Eco morreu, isso no ano passado. Vou te mostrar, aqui, vem aqui, Pedro, por gentileza, os carros que eles recuperaram. E algo muito parecido, Isabelle, com a ação dos traficantes também. A gente vê, ó, esse carro aqui, que já está para ser levado, é um veículo blindado, onde os milicianos roubaram na região. Ele custa mais de 300 mil reais e é blindado, está dentro dele. Os policiais encontraram toucas ninjas, ou seja, tudo indica que era usado pelo chefe aqui da milícia. Outro carro também recuperado é esse daqui. Além disso, também aparelhos de gatonete, tá? A gente vê aqui em cima desse carro 6 aparelhos que eles recuperaram. É uma das táticas, né, dos milicianos para sustentar também o poder deles aqui na região, cobrando os moradores, além de comerciantes também. Vale ressaltar, Isabelle, que os milicianos daqui, eles, pelo menos 16, em 3 meses, foram presos pelos policiais aqui do batalhão da área, do 27 BPM, tá, Isabelle? Então os policiais continuam nessa região e continuam também a procura desses milicianos aqui. E outra informação, Isabelle, eu tinha falado mais cedo da tática dos milicianos dessa região, que é diferente da tática lá dos milicianos do Tandera. Aqui eles não exibem armamento, é diferente de lá, da Baixada, que exibe armamento como traficantes. Aqui ficam mais escondidos, então por isso é importante o serviço de inteligência para identificar o paradeiro desses paramilitares. Isabelle Benito. Ô Jackson, a gente vendo umas imagens ali, no que está rodando, essa imagem do lado esquerdo são essas apreensões feitas que você está mostrando ao vivo, mas do lado direito rodavam as imagens, uns carros abandonados numa imagem, parecia um terreno baldio. São esses carros aí que você está mostrando ao vivo ou são carros abandonados pelos criminosos que trocaram tiros com a polícia? Esses carros agora estamos mostrando foram recuperados hoje pela manhã.
Esse da reportagem foram que os policiais do BOPE recuperaram, tá? Esses carros da reportagem foram abandonados por milicianos durante o tiroteio. Eles cercavam a região onde os índios estavam escondidos e no meio do confronto abandonaram esses veículos, foram recuperados pelos policiais do BOPE. Agora, nesse momento, a gente mostra os veículos, né, que foram recuperados pelos policiais do batalhão daqui de Santa Cruz. Ô, Carlos, a gente está vendo aí, agora a pergunta que eu comecei a transcorrer no meu pensamento, mas eu vou fazer para você. Agora também é um cuidado, que a gente não é besta, a gente sabe como funciona a realidade. A gente tem, independentemente do tiroteio que a polícia fez, dessa operação para pegar o Zinho, a gente tem o Tandera do outro lado. Que quando você tem uma disputa de território, o inimigo fica de olho. Se a polícia tá apertando o cara, ele tá enfraquecido para se defender e fugir da polícia. É a hora de eu dar o... É um jogo de guerra, é um war. Mas não tem como você pegar os dois de uma vez só, porque você não tem essa sorte. Mas como que faz agora para não fortalecer o Tandera a tomar a Zona Oeste? Não tem como fazer isso, porque não tem como você atacar os dois de uma vez só. Mas você entendeu o meu pensamento? Claro, outra coisa, aqueles carros ali, se não forem carros que estejam, de alguma forma, tenham prestação, que sejam bons investigativamente falando, aquilo ali só dá trabalho para a polícia porque tem que recuperar, que são pessoas que perderam seus bens. Ou as pessoas ou as seguradoras. Então tem que recuperar o nosso trabalho de polícia. Mas se não tiver uma forma investigativa de utilizar aquele carro, seja com a placa, com a identificação, aquilo ali só serve para atrapalhar. Uma digital, só serve para encher a paciência do policial, que ainda tem que aprender aquilo depois. De forma protocolar. Tem que fazer mesmo porque alguém perdeu. Assim, para eles estarem lá ainda, Isabel, isso aqui eu tenho que falar a verdade, para eles estarem lá ainda, com certeza há informações de que o cara pode estar intocado em algum lugar lá, com certeza. Agora, Jackson, do ponto de vista do morador, essa citação que eu faço, o medo de uma invasão de território paralelo inimigo que já troca tiros, que já teve uma guerra de 3, 4 dias em Santa Cruz, um queimando vão, o outro descendo, o povo do ônibus, é um medo iminente que vai perdurar ainda alguns dias, né? Exatamente, Isabel, medo constante. Antes essa área que era dominada por traficantes, sofriam, né, com a presença do tráfico. Depois a milícia tomou e agora tem essa guerra entre o Tandera e o Zinho. Então realmente ficam com medo, né, constantemente com medo. Quero só ressaltar, Isabel, que esses carros, segundo a polícia, as placas foram clonadas, ou seja, eles usam a mesma tática dos traficantes. Eles roubam os carros, clonam as placas para a polícia não identificar, tá, Isabelle? E a outra informação que eu falei no início, a touca ninja, que está aqui bem perto desse carro aqui, ó, aqui atrás dele, tá vendo? Eles usam isso para não serem identificados e cobram moradores da região, principalmente os comerciantes. Você vai embora e deixa o carro. O touca ninja. É muito bom. O touca ninja tem um cabelo, faz um DNA. Assim, o que eu quero dizer é que é muito bom porque você larga, mas não tem... Por exemplo, se você vender o seu carro agora, você vai demorar algum tempo para você tirar tudo lá de dentro. Tem escova, tem documento, às vezes tem uma conta de luz. Então, às vezes, o cara, quando sai correndo assim, entendeu? Sai saindo, né? Que a gente fala, o cara esquece alguma coisa do ponto de vista investigativo. Pode isso é ser uma coisa boa. Isso é bom. Para civil agora que assume. Se não tiver nada disso, é uma coisa que nós temos que fazer, mas que para a investigação não é muito importante. É importante para recuperar o bem de alguém que perdeu o bem, mas não é muito importante. Agora, repito, para a polícia estar lá ainda perdendo o tempo dela, com certeza há informações boas, ou pessoas do bando, ou ele esteja escondido por lá. As pessoas estejam escondidas por lá. Senão não ia ficar lá, Isabel, não tem sentido. Não tem sentido, exatamente. Entendeu? Fez a operação, tentou, não conseguiu, sai fora. Jackson Silva, qualquer informação, volta ao vivo com a gente aqui, acompanhando a situação na Zona Oeste, que foi um tiroteio lascado. A gente mostrou aqui pra vocês.